Bom dia, pessoas! Hoje o vídeo é sobre o divórcio e as modalidades que existem com incidência no divórcio por mútuo consentimento. Quando uma ou as duas pessoas decidem pôr fim ao casamento, a modalidade jurídica é o divórcio, para fazer cessar as relações pessoais e patrimoniais construídas até então pelo casamento. O divórcio pode ser por mútuo consentimento. Nesta situação, estão as duas pessoas de acordo em seguir caminhos distintos. Ou pode ser o divórcio sem consentimento de uma das pessoas. Nesta situação, uma das pessoas está disposta a seguir um novo caminho e a outra pessoa está a ser inflexível, não está a respeitar a decisão da outra. O desejável é a via do entendimento, o divórcio por mútuo consentimento, quando ambas as pessoas ponderam e refletiram com tempo, sem precipitações, e ambas concluem que os caminhos que seguem diferentes direções. A modalidade do divórcio por mútuo consentimento é o desejável, pela poupança das energias gastas, uma vez que o processo de divórcio, por si só, é um processo emocionalmente desgastante, pela ligação que ambas as pessoas construíram, pelo caminho que ambas fizeram até ali. Quando existem animais de companhia e ou filhos menores, o processo torna-se ainda mais delicado, uma vez que existem seres a depender a 100% dos pais. É desejável também porque a alternativa implica uma discórdia, e isso é sinónimo, é igual a desrespeito pela outra pessoa. E o casamento implica o dever de respeito, dever esse que se estende no tempo, mesmo após o término da relação. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. E quando alguém quer seguir outro caminho que não o nosso. A prova de respeito e amor é deixar ir e não prender, por mais que doa. Assim, ambas as pessoas podem ir a uma qualquer conservatório do Registro Civil ou constituir procuradores e apresentar um requerimento assinado pelas duas pessoas, que implica um acordo relativamente à decisão de dissolverem o seu casamento. O pedido de divórcio deve ser instruído, se existirem filhos menores de ambos, com um acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais, cujo exercício ainda não se encontre regulado judicialmente. Se já existir decisão do acordo das responsabilidades parentais, deverá ser apresentada a certidão judicial, tornando-se desnecessária a apresentação do acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais. No caso de ser apresentado o acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais, o conservador aprecia o acordo, convidando os progenitores a alterá-lo se este não acautelar os interesses do filho ou dos filhos menores, podendo determinar para esse efeito a prática de atos e produção da prova eventualmente necessária. Após a apreciação do acordo pela conservadora, o processo é enviado ao Ministério Público, para que este se pronuncie sobre o mesmo no prazo de 30 dias. Não havendo oposição do Ministério Público, o processo é remetido ao conservador do Registro Civil para homologação. A homologação é a decisão do conservador, tal como a sentença judicial é a decisão do juiz. Havendo oposição do Ministério Público acerca do acordo das responsabilidades parentais, por não acautelar devidamente os interesses dos menores, os pais podem alterar o acordo em conformidade com as recomendações do Ministério Público, ou apresentar novo acordo para nova apreciação do Ministério Público. Pode acontecer também que o Ministério Público opte por convidar os pais para esclarecer as falhas do acordo apresentado
e é uma das alternativas também. Quando os pais não se conformam com as alterações indicadas pelo Ministério Público e mantenham o propósito constante dos acordos do processo, é remetido para tribunal para apreciação do juiz e, se necessário, a recolha de prova, como também a audição do menor para a recolha de elementos que assegurem a salvaguarda do superior interesse da criança, que é isto que está aqui em jogo. Outro dos acordos que deve acompanhar o pedido de divórcio, se existirem animais de companhia, é um acordo sobre o destino dos animais. Os animais de companhia são confiados a uma das pessoas ou às duas pessoas, sendo considerado para isso os interesses das duas pessoas, os interesses dos filhos do casal, se existirem, e o bem-estar do animal. Compreende-se por animais de companhia seres vivos que constituem a vida familiar e coabitam na casa morada de família e que criam afeição com seres humanos que com eles convivem. No caso de uma confiança conjunta, haverá de definir o local em que o animal residirá, ou os locais em que residirá alternadamente. No caso de uma confiança unilateral, quando o animal de companhia fica confiado apenas a uma das pessoas, é importante assegurar o contacto com os outros membros do agregado familiar, para assegurar a prossecução do interesse das pessoas e o bem-estar do animal. Acrescentaria também a importância de, no acordo, se verificar também as responsabilidades dos cuidados e sustento de alimentação, segurança e saúde do animal de companhia, uma vez que sem estas responsabilidades o animal deixa de estar numa situação de bem-estar. Outro do acordo que deve acompanhar o pedido de divórcio é a eventual obrigação de alimentos a prestar ao ex-cônjuge, nomeadamente o montante da prestação de alimentos à pessoa que careça dela ou, se nenhuma das pessoas carecer dessa prestação, constitui-se o acordo na não obrigação de alimentos entre as duas pessoas. Cada uma das pessoas deverá ser autónoma para prover a sua subsistência no período depois do divórcio. No entanto, por diferentes motivos, existem situações em que a autonomia da subsistência individual não se torna possível após a dissolução do divórcio. Assim, nessas situações, torna-se necessária a assistência de alimento entre ex-cônjuges. Essa assistência classifica-se como solidariedade pós-conjugal, que tem caráter excepcional. Também, para a atribuição da prestação de alimentos à pessoa que dela careça, deve ser tida em conta a conduta e a apreciação global de todas as circunstâncias da situação particular do divórcio. Assim, o comportamento de ambas as pessoas terá peso para a decisão justa da atribuição da prestação de alimentos. Outro acordo que deve acompanhar o pedido de divórcio é sobre a utilização da casa morada de família. A casa pode ser propriedade de uma das pessoas, pode ser propriedade de ambas as pessoas, ou pode ser um bem comum do casal, ou pode inclusive ser uma propriedade de uma terceira pessoa. Nessa situação,
poderá ser acordado um contrato de arrendamento entre as duas pessoas ou entre a terceira pessoa, podendo traduzir-se o acordo na apresentação da celebração de um contrato de arrendamento sobre o imóvel. Pode também constituir-se a favor de uma das pessoas um verdadeiro direito real de habitação sobre a casa morada de família, permitindo assim que a pessoa titular do direito possa utilizar a casa para habitação, na medida das suas necessidades e da sua família. Pode ainda a casa morada de família ser arrendada apenas a uma das pessoas do casal. E nessa situação, as duas pessoas podem acordar a posição contratual de arrendatário e tratar de transferir o contrato de arrendamento para a outra pessoa, com o aval do senhorio. Ou se o contrato de arrendamento estiver em nome das duas pessoas, após decisão conjunta de quem é que fica a morar na casa, com o aval do senhorio, proceder à alteração do contrato de arrendamento ou celebrar um novo contrato de arrendamento. Outro documento necessário a juntar ao pedido de divórcio é a certidão da convenção antinupcial, se existir. E ainda deve ser apresentada a relação especificada dos bens comuns com a indicação dos respectivos valores. Se quiserem também, podem juntar o acordo de partilha dos bens comuns do casal ou pedir que a partilha seja feita. Se juntarem o acordo de partilha, esse acordo é sujeito a homologação pelo conservador do Registro Civil. Portanto, todos eles são sujeitos à homologação. Este pedido de divórcio é requerido numa qualquer conservatória do Registro Civil. E as duas pessoas podem pedir que o acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais, que o acordo sobre a prestação de alimentos ao cônjuge que dele careça, que o acordo sobre o destino da casa morada de família e a relação especificada dos bens comuns com a indicação dos respectivos valores, ou o acordo sobre a partilha ou o pedido de elaboração do mesmo sejam elaborados pelo conservador ou pelos oficiais de registro. Existe esta possibilidade. No caso do processo não ser remetido para tribunal e não havendo oposição do Ministério Público quanto ao acordo das responsabilidades parentais, o conservador, após acautelar a legalidade dos restantes acordos apresentados ao processo de divórcio, procede à decisão, à homologação. Se todos os acordos acautelarem todos os interesses legais de ambos os requerentes e de terceiros, o divórcio é decretado pela conservadora. Se por algum motivo não estiver acautelado algum interesse, o divórcio não é decretado. Da decisão da conservadora, é possível interpor recurso para o Tribunal da Relação competente no prazo de 15 dias. O divórcio, como facto sujeito a registro, é registado por averbamento aos assentos de nascimento e de casamento dos requerentes, incumbindo ao conservador que proferiu a decisão proceder ao respectivo averbamento, ou enviar certidão da decisão para esse efeito à conservatória detentora do assento de casamento. A data do registro determina a cessação da relação de casamento constituída entre aquelas duas pessoas, bem como os efeitos dos acordos homologados. O acordo entre as duas pessoas e a confirmação que esse acordo respeita e acautela a legalidade produz assim os efeitos a partir da data do registro. Do decretamento do divórcio resulta a extinção do vínculo matrimonial que unia as duas pessoas e que havia constituído pela celebração do contrato de casamento. São assim cessadas as relações pessoais e patrimoniais,
que por consequência leva à alteração do estado civil, passando a divorciado, deixando assim de estarem as duas pessoas vinculadas aos deveres conjugais. No entanto, as duas pessoas, com os acordos inerentes ao divórcio, assumem a responsabilidade de os fazer respeitar e fazer cumprir. Percebemos assim que o dever geral de respeito continua implícito mesmo após a dissolução do casamento. Há divórcio no que diz respeito ao afastamento das vidas em comum, da partilha diária entre as duas pessoas. Mas não há divórcio no que diz respeito ao mútuo entendimento para levar a bom porto o estipulado pelas duas pessoas. No que respeita à data do registro do divórcio e as relações patrimoniais entre as duas pessoas, a lei consagra uma regra distinta, prevendo que a eficácia do decretamento do divórcio retroagirá a um momento anterior ao do trânsito em julgado, à data da propositura da ação do divórcio, quando este corre o processo de divórcio no tribunal. No entanto, o mesmo é aplicável quando o processo corre na Conservatória do Registro Civil. Por exemplo, à partilha do património comum, podendo refletir-se na qualificação dos bens a partilhar, ou ao funcionamento do crédito compensatório, que opera automaticamente sem necessidade de formulação do pedido nesse sentido, nem de qualquer apreciação adicional. E assim termino mais um vídeo. Hoje vou deixar duas músicas a acompanhar este vídeo, os links das músicas na descrição. Uma das músicas é Ninguém é de Ninguém, de João Pedro Paes. Essa música ensina-nos que ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te dormir. Portanto, acho que se enquadra perfeitamente neste tema do vídeo de hoje. Vou deixar também o link da música da Mafalda Veiga, Cada Lugar Teu, que nos ensina que, mesmo que a vida mude os nossos sentidos e o mundo nos leve para longe de nós e que um dia o tempo pareça perdido e tudo se desfaça num gesto só, eu vou guardar cada lugar teu, ancorado em cada lugar meu. Também acho que faz todo o sentido esta música do tema de hoje, do divórcio. Desejo a todos compreensão e respeito mútuo e que a ruptura não é igual a ódio e raiva. Um bom domingo e um beijinho. Até ao próximo vídeo.